Vamos lá, pessoal, dia 54, mais uma porção da Palavra de Deus. E hoje vamos começar com Levítico, capítulo 14, versículo 1 a 57. Diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo seja trazido em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de isopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água. Então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal e uma caneca de óleo. O sacerdote, que faz a purificação, apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa. Com a caneca de óleo, ele os moverá perante o Senhor, o gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificado a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará a propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, todavia, o ofertante for pobre, sem recurso para isso, pegará o cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer
propiciação pelo ofertante, um jarro da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará para a sua purificação ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor com o gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa, e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita, daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, como oferta de cereal. Assim o sacerdote fará a propiciação perante o Senhor, em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes. Se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhados pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas no local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado no local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com um barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida, pedras, as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro, fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir, comer na casa, terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhados depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, e pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta
e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Marcos capítulo 6, versículo 30 a 56. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigirá 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupo de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse o fantasma. Então gritaram, pois todos que tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na porta do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Salmos 40, versículo de 1 a 10. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha.
e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. E eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Provérbios capítulo 10, versículo 11 e 12. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Louvado seja Deus. E esse foi o dia 54 da porção da Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe também seus comentários ou sugestões para a nossa comunidade. E não esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Se você desejar adquirir a Bíblia 365, o link está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo encontro. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até lá.